eu cortei uma vez no tecido exterior, uma vez no tecido de forro, uma vez na manta R2, a medida de 23 por 19. Esse tecido que eu tô usando, eu compro como jeans leve, mas eu não sei exatamente o nome. Ele é bem fininho, tem muito elastano e desfia com facilidade. Então, eu entretelei ele com entretela de papel, para ele ficar mais firme e facilitar o trabalho. Aqui já coloquei a etiqueta, passei uma costurinha só para segurar tudo e vou reservar. Vamos precisar também de 2 vezes no tecido para fazer o bolso, de 11 por 20. Em um deles, eu coloquei entretela de papel, para ele ficar mais firminho e facilitar também o trabalho e ajudar na estruturação. Uma vez no tecido de 20 por 36, vamos fazer as marcações seguindo a medida que tá aqui na descrição do vídeo. Você vai baixar, aqui tem o molde da aba, todas as medidas, e aqui as marcações da medida para você fazer o porta-cartão. Então, você vai riscar todas as medidas aqui. Aqui eu usei um giz que sai com calor, e depois vai ir dobrando para fazer todas as marcações. Vai ficar assim uma sanfoninha, tá certo? Precisar de viés, 17 centímetros de zíper já com cursor, 4 retalhinhos de mais ou menos 3 por 3 para fazer o acabamento do zíper, uma tira de 35 por 5, que eu dobrei ao meio, depois dobrei novamente para fazer a alça, um conjuntinho de botão de pressão, pode ser velcro ou botão de imã, alicate. E para fazer a aba, 2 recortes de tecido, um puro, outro na manta R2 com o molde. Você vai desenhar a aba, vai costurar em cima do risco, deixando uma aberturazinha aqui no final para virar. Vai costurar em cima do risco, deixando uma abertura aqui embaixo. Retrocesso no início e no final. Como é uma parte muito curva, você pode diminuir o ponto da máquina para facilitar a costura. Depois de costurado, eu recortei com uma tesoura de picote. Se você não tiver, você faz pix com a tesoura, com cuidado para não cortar a costura. E aqui atrás eu retirei o excesso da manta, agora eu vou desvirar. Depois de desvirado, vai ficar assim. Aqui embaixo ficou a abertura. Agora eu vou jogar minha agulha toda para a direita e rebater a costura somente dessa parte. Essa parte reta a gente não vai costurar agora. E vou aproveitar que eu já tô na máquina e vou fazer a alça. Para isso, eu tirei 5 centímetros dela. Vou costurar para fechar e uma costurinha para rebater. E vou mostrar para vocês como que eu faço a alça. Para fazer a alça, eu vou juntar os tecidos direito com direito. E vou passar uma costura com meio pé de malha. Agora, eu abro aqui, mostra aqui, ó, mais branquinho. Eu vou abrir aqui, dobrar ela novamente, do jeito que ficou depois que eu vinquei no ferro. E dobrar novamente ao meio, pra ficar uma costura tubular. E vou passar uma costurinha aqui pra fechar e outra pra rebater. Depois de costurar bem na bordinha, vai ficar desse jeito. Vou fazer uma dobra, deixar mais ou menos 1 centímetro de espaço e vou passar uma costurinha aqui rebatendo, que depois eu vou colocar uma argola. Aqui eu vou usar uma argola de chaveiro. Se você for usar um mosquetão, você já coloca ele antes de fazer a costura para fechar a alça. Agora vamos pegar o plástico cristal, o viés, aqui eu tô usando o viés pronto do mais largo. Eu vou dobrar
e dar uma esticadinha nele para ele ficar um pouquinho mais fino. Se você tiver o viés fino, pode colocar ele direto. Vou posicionar ele aqui em cima de um dos lados do plástico. Vou colocar alguns grampinhos. E vou passar uma costura. Depois de costurado, reserva essa parte. Vamos pegar aquela parte que nós fizemos a sanfoninha do porta-cartão e dobrar ao meio. Marcar com a unha mesmo. Só pra marcar aqui. Eu vou passar o giz, pra vocês conseguirem visualizar melhor. E eu vou fazer uma costura em cima dessa linha, dando retrocesso em cima dessas junções aqui, para reforçar essa costura. Agora eu vou fazer o terminal do zíper para começar a fazer o bolsinho. Eu vou pegar 2 recortes, vou posicionar direito com direito aqui no zíper e o outro lado direito virado para cima. Vai ficar dessa forma. E vou passar uma costura aqui na bordinha com um pé de máquina. Depois de colocar os terminais do zíper e rebatido, eu vou dobrar o zíper ao meio, me guiando aqui pelo finalzinho do terminal. Vou marcar o meio do zíper aqui dos dois lados. Você pode fazer um pique também no zíper, se você preferir. Eu tô usando o zíper número 3. Daí, eu vou pegar os 2 pedaços de tecido de fazer o bolso, vou dobrar ao meio. Faço um pequeno pique para marcar o meio aqui. E vou colocar direito do tecido com direito do zíper. E vou passar uma costura bem na beiradinha só para segurar. Depois de costurar, ficou assim, costurei só na bordinha. Agora, eu vou vir aqui na parte de trás e vou posicionar o outro tecido também, direito com direito. Agora, para costurar aqui, essa seria a costura definitiva do zíper, eu vou jogar a minha agulha toda para cá ou trocar por um pezinho de zíper. Depois de costurado, fica assim. Eu vou marcar bem aqui com a unha, com as duas partes para baixo. Eu vou passar uma costura bem na bordinha aqui, só para rebater. Agora, eu vou pegar a parte do corpo, vou dobrar. E aqui na frente, eu vou marcar o meio. Do meio pra cá, agora, eu vou marcar 3 centímetros, que é o lugar onde eu vou colocar o meu botão. Depois de colocar o botão do lado de cá, eu vou dobrar o outro lado e marcar novamente aqui o meio. Do meio pra baixo, eu marco 3 centímetros. Eu vou pegar agora a minha aba, marcar também o meio dela. E posicionar aqui meio com meio, em cima da linha. E agora, eu vou costurar aqui bem na bordinha, uma costura bem reforçada, que vai ser quando eu vou fechar essa abertura que ficou. Depois de aplicada a aba, vai ficar dessa forma. Agora, aqui na parte de dentro, onde tem o botão, da borda pra dentro, eu vou medir 10 centímetros e meio e vou posicionar o meu bolsinho plástico. Dessa forma. E vou colocar alguns clipes aqui,
para prender. Se você não tiver clipe, você pode alfinetar em cima do viés, não alfineta o plástico. Agora, do outro lado, eu vou medir da borda para cá 11 centímetros e vou posicionar o meu bolso. O meu bolso, eu coloquei viés aqui em cima, da mesma forma que eu fiz aqui. Vou posicionar aqui em cima do risco e alfinetar. Essa medida de meio centímetro é importante para quando a carteira estiver fechada, os dois viés não ficar um sobre o outro e não provocar um volume aqui. Vou alfinetar o meu bolso dessa forma. Vou virar. Vou passar uma costurinha na borda prendendo tudo isso. Agora eu vou pegar o meu bolsinho porta-cartão, vou posicionar ele aqui. Vou passar uma costurinha novamente para prender e vou passar uma costura bem nessa bordinha do viés para prender ele aqui e aqui ficar um bolsinho. Então, vai ser uma costurinha bem aqui na borda, uma por aqui para prender o porta-cartão e nós já vamos finalizar a carteira. Depois de costurado, fica assim. Coloquei um enfeitezinho no cursor. Ficou aqui os porta-cartões, espaço para dinheiro, o bolsinho com zíper e aqui o bolso para celular. A parte de dentro tá praticamente finalizada. Agora aqui por fora, eu vou pegar aquela pedacinho da alça, vou posicionar aqui próximo a essa costura. Lembra de fazer ela com a linha da bobina parecida com o seu tecido exterior. Vou fazer uma costurinha aqui na borda, só de segurança. Já apliquei aqui a alcinha. Agora, eu vou pegar essa aba, colocar pra cá. Vou alfinetar, só pra facilitar o trabalho. E vou começar a colocar o viés. Eu tô usando o viés pronto. Vou começar a colocar aqui pelo final do porta-cartão. Eu vou aplicar ele, passando uma costura bem na dobra dele aqui. Eu não vou abrir o viés. Eu vou costurar nessa dobra em toda a volta. Depois de costurado, eu vou virar para cobrir a costura que eu fiz. E vou rebater o viés, lembrando de fazer um retrocesso aqui para deixar essa alça bem firme. Depois de costurado e rebatido, fica dessa forma. Agora, eu vou fechar a aba e vou fazer uma leve pressão para marcar. A marcação ficou mais ou menos aqui. Só que se eu colocar o botão onde eu marquei, a carteira vai ficar muito apertadinha, depois que tiver com as coisas dentro. Então, o que que eu faço? Eu vou subir mais ou menos 1 centímetro de onde eu marquei. E vou furar para colocar o botão. Depois de finalizar, eu passei a peça, tirei todas as marcas de giz, coloquei a alça aqui com uma argolinha e ela fica dessa forma. Aqui eu consigo usar a tela do telefone, mesmo com ele dentro do plástico. A única coisa que não dá para usar nesse caso é a digital. Ficou assim, um bolsinho para moedas. Aqui espaço para notas. E aqui os espaços de cartão. Eles ficam bem firmes, bem presos. E a carteira finalizada fica dessa forma. Super compacta, super elegantinha. Dá pra fazer com vários tecidos. Esse foi o passo a passo de hoje. Espero que goste. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e segue o nosso Instagram. Os links estão na descrição do vídeo, tanto do molde quanto das nossas redes sociais, para que você fique por dentro de todas as novidades. Até a próxima!